Olá, amigos e amigas da Rádio TV SEAC de Bauru e seguidores do Grupo Aulas da Vida. Uma boa noite a todos. O Grupo Aulas da Vida, neste mês de julho, teve como tema mensal falar sobre o respeito. E hoje sou eu que encerro este assunto com vocês. Antes de iniciar a nossa palavra, vamos fazer uma pequena prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui para mais um dia de estudos do vosso Evangelho e dos conceitos da nossa doutrina espírita. Eu peço, Jesus, que estejas aqui entre nós e que possas abençoar e proteger a cada um dos nossos ouvintes e a mim também que falo. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Eu sou a Amália e hoje eu vou falar com vocês, encerrando esse ciclo de palestras falando sobre o respeito. E hoje eu falo com vocês falando sobre o respeito a si mesmo. Mas o que é respeito? Segundo os dicionários, respeito é o sentimento que impede uma pessoa de tratar mal a alguém, de ser mal criado, de ter falta de consideração na maneira como comporta com o seu semelhante. Isso é respeito. E o que é respeito a si mesmo? Respeito a si mesmo é ter a certeza que todos nós temos os mesmos direitos. É reconhecer que somos dignos de ser amados e levados em consideração. E principalmente tratando a nós mesmos com amor e compaixão. Mas Pitágoras de Samos, um filósofo e matemático grego, que ele considerava que a primeira lei do homem deveria ser amar a si próprio. Isso era o conceito de Pitágoras, que ele viveu 570 a 497, por aí, antes de Cristo. Entretanto, aquele que sabe respeitar-se deveria também saber respeitar a natureza, o próximo, é claro, os animais, sim. Pois quando o homem faz isso, ele só estará contribuindo para a evolução pessoal sua e de todos os seres viventes na Terra. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala sobre sede perfeitos, na lição, o homem de bem diz que esse homem de bem é aquele que respeita nos outros todas as suas opiniões sinceras e não lança reprovação àqueles que não pensam como ele. E também respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Resumindo, o homem de bem é aquele que respeita a opinião do outro, mesmo ele não concordando, mas ele respeita. E ele também respeita todos os direitos que as leis da natureza concedem ao homem, como ele gostaria que os seus fossem respeitados. Na lição O Dever, deste mesmo capítulo 17, o Espírito Lázaro diz o seguinte, que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. E o grande mestre Jesus, para encerrar, diz o seguinte, tudo que vós quereis que os homens vos façam,
fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pitágoras fala a respeitar a si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala para que a gente respeite a opinião do outro, mesmo que a gente não concorde, e também respeitar os direitos que o nosso semelhante tem, como gostaríamos que os nossos fossem respeitados. E Jesus, então, fecha essa questão dizendo que tudo que nós gostaríamos que nos fosse feito, que nós fizéssemos também ao outro. Mas por que às vezes nós nos sentimos desrespeitados? Por que será que a gente sente que não está sendo respeitado adequadamente? Eu só posso dizer a vocês que Deus criou a todos nós, espíritos, simples, puros e ignorantes do saber e do conhecimento. Contudo, Ele nos deu a condição de sermos perfectíveis. O que é isso? Perfectíveis é adquirirmos conhecimentos, saber pouco a pouco. E podemos dizer também que nós, diante da criação, ainda somos crianças espirituais. Nossos espíritos não são tão antigos assim para ter alcançado uma evolução plena. E à medida que nós vamos amadurecendo, vai se descortinando para todos nós uma nova personalidade. Sim, por quê? Essa nova personalidade. Essa nova personalidade alarga o nosso potencial interior, as nossas capacidades, possibilita-nos enxergar com mais clareza o que se passa à nossa volta. Contudo, quando nós menosprezamos valores éticos e morais mais elevados, nós apenas cultivamos lixos mentais em nossa forma de crer e passamos a entender a vida de uma maneira equivocada. E certamente, agindo assim, nós seremos os primeiros a desrespeitar a nós mesmos. Crede, isso acontece e muito. Sócrates, um grande sábio da antiguidade, acho que a maioria de vocês já ouviram falar dele, já dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas eu pergunto, o que a gente deve fazer para conhecer a nós mesmos? Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos dá uma sugestão. Ele diz assim, que aquele que a cada noite lembrar-se de todas as suas ações praticadas durante o dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, alcançaria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha a sabedoria de Santo Agostinho. É aquele famoso exame de consciência que todos aconselham, né, a fazê-la. É hora que você for deitar, dormir, você repassar a sua vida, o dia, né? O seu dia, se você fez coisa boa, ruim, e pedir a Deus para te ajudar a fortalecer, para se aperfeiçoar e permitir que o seu anjo guardião esteja ao seu lado. E ele fala que Deus o permitiria, é claro. Deus é a bondade, é o amor puro. Ele quer que nós cresçamos um pouquinho mais, né? Todavia, pessoal, fazer pergunta a nós mesmos é o mais aconselhável, é claro. Onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer, né, para mudar essa situação?
No entanto, nós devemos examinar com muito cuidado e prudência respostas que receberemos de nós mesmos. Por quê? Porque os nossos cérebros ainda estão viciados pelo orgulho e egoísmo que permanece em nós. E muitas vezes podem nos dar respostas a nosso respeito que não são verdadeiras. Então, cuidado e prudência, examine bem essas respostas que receberão ou que receberemos, né? Nós sabemos que errar é humano e quase sempre, sem errar, a gente não aprende o caminho certo. Porém, sejamos um pouquinho mais severos conosco mesmos e não persistir nestes erros ou tentar escondê-los de nós próprios. Enxergar, evitar e corrigir as nossas falhas são 3 princípios básicos e importantes para que conquistemos a segurança, o equilíbrio emocional e a autoestima positiva, que nós vamos falar dela. O que somente valorizam o nosso respeito. Comecemos, pessoal, o quanto antes a identificar nossas habilidades, nossos desejos e onde somos vulneráveis. Fazendo isto, ampliaremos a nossa visão que temos de nós mesmos e aprenderemos a reconhecer as nossas forças e as nossas fraquezas. É um exame de consciência mesmo, né? Jesus, nosso grande mestre e professor, já dizia: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então vejam bem, Sócrates nos aconselha a conhecer a nós mesmos. Agostinho nos ensina, dá uma sugestão de fazermos um exame de consciência. E Jesus nos diz o quê? Para conhecermos a verdade, buscar o conhecimento, buscar o saber, para aprendermos a lidar com nós mesmos, com certeza. Mas muitos me perguntam assim, mesmo sabendo de tudo isto, por que ainda permito que os outros me tratem com desrespeito? Olha, eu posso dizer a vocês que o respeito a si mesmo está muito ligado à autoestima. Se essa autoestima for positiva, o ser humano reconhece as suas potencialidades, o que ele é capaz de fazer, desenvolve um senso crítico, desenvolve também o amor e a aceitação por si mesmo, sente confiança para enfrentar e resolver os problemas da vida, os desafios que nos surgem. E quanto mais esse homem, este ser, se espiritualizar, ele vai adquirir uma das mais importantes virtudes, que é amar o seu semelhante como a si mesmo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Todavia, meus amigos e minhas amigas, se essa autoestima for negativa, o ser humano desenvolve medos, fobias, complexos de inferioridade, neuroses, depressões, ansiedades, timidez, sim, timidez, compulsão para os vícios. Olha, é o vício da comida, do cigarro, da bebida, do sexo sem responsabilidade, das drogas.
Olha só o que a autoestima faz com o ser humano. E o pior de tudo, nós mesmos, fazendo isso, tornamos-nos vítima de nós mesmos, porque no fundo, não somos capazes de amar a nós próprios. Olha o perigo dessa autoestima negativa. Por quê? É um perigo, sim. Essas autoestima negativas e descontroladas, elas funcionam para nós como uma compensação. Sim, uma compensação para suprir a nossa autopiedade. E quando essas emoções negativas aí que eu citei são somatizadas, elas revertem para nós mesmos na forma de doenças físicas ou mentais. Tenham a certeza disso. Não duvidem. A doutrina espírita ensina que nós somos os construtores do nosso próprio destino. Somos nós mesmos que construímos. Pois nosso Criador permite-nos planejar nossas vidas, ir em busca dos nossos objetivos e, com certeza, podemos também criar objetivos elevados que devemos seguir para que nós alcancemos a nossa evolução material, sim, moral e a espiritual. Veja bem, nós construímos o nosso próprio destino, viu? Não se enganam. Não se enganem disso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Allan Kardec, já preocupado com essa questão do respeito, da autoestima, ele pergunta aos espíritos superiores, na questão 932, o seguinte: porque no mundo, ele diz, os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? E não é isso que nós sempre vemos? Os bons sendo dominados pelos maus? E eles, os espíritos superiores, respondem. Veja a resposta. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons o quiserem, levantarão a cabeça. Olha que resposta que eles dizem. Pela fraqueza dos bons, pela timidez dos bons, porque o mal é barulhento, é intrigante, é escandaloso, e os bons são quietinhos. Mas se o bom quiser levantar a cabeça, ele vai sim, em busca pelos seus direitos da maneira mais acertada possível. Nós sabemos que todos nós temos uma dignidade pessoal e não devemos abrir mão dessa dignidade por nada e por ninguém. Quando permitimos que outros determinem o que devemos ou não fazer, passamos a viver na dependência daquilo que eles pensam ou que exigem de nós. E nós, quase sempre, ficamos buscando sua aprovação sem discernir o que é bom ou mal para nós. Nós ficamos sim na dependência dessas criaturas. Porque a timidez e a fraqueza que os espíritos superiores falaram geram uma certa passividade em nós e impede-nos de exercitar o nosso poder de escolha. E nos tornamos reféns e um simples joguete na mão daqueles que exploram a nossa servidão.
Eu sei que muitos de nós já trazemos, gravados em nossos psiquismos, experiências dolorosas, sofrimentos terríveis de vidas anteriores e até da vida atual, principalmente no nosso período de infância. E isto tudo causa profundo sentimento de culpa em nós, levando-nos a uma autodepreciação sem fim, apenas pelo medo de sermos rejeitados pelo outro. Este pensamento esmagador quase que obriga-nos a sujeitar-nos aos desmandos de outros, o que impede-nos de enxergarmos o potencial divino que existe em nós. Mas, contudo, quando dermos conta desse poder divino que está em nós, descobriremos que o nosso Criador é o primeiro a nos respeitar, pois ele nos concedeu o livre-arbítrio, meus amigos e minhas amigas. Livre-arbítrio, que é o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Olha, Deus é o primeiro a nos respeitar. Que interessante essa visão que a doutrina espírita nos traz. Entretanto, é muito cômodo culpar o outro pelos nossos desacertos, pelas nossas desilusões, principalmente nos relacionamentos afetivos e também entre pais e filhos. Mas se formos honestos conosco mesmos, assumiremos que o primeiro passo para sermos desrespeitados partiu de nós próprios, pessoal. Partiu de nós mesmos. E eu termino aqui dizendo, se nós nos respeitarmos, quem nos respeitará? Será que é somente Deus que está nos respeitando? O apóstolo Paulo, em sua primeira... beber um pouquinho de água. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, povo de Corinto, onde ele tinha deixado muitos cristãos convertidos, fica sabendo que alguns daqueles estavam tentando introduzir nas igrejas de Corinto conceitos carnais do paganismo. E ele então escreve a sua primeira carta a esse povo que estava impossibilitado de ir até lá. E no capítulo 3 desta carta, os versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: é muito lindo, eu acho, isso daqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha a maravilha desta mensagem de Paulo, nos fazendo enxergar que nós somos divinos também, que nós somos a morada de Deus também. E se nós não cuidarmos desta morada, quem vai cuidar? Nestes versículos, Paulo reforça o respeito que devemos sentir por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos, meus amigos, a obra-prima do Criador. E como tal, falo novamente, nós somos seres divinos. E poderemos ainda descobrir em nós mesmos que somos dotados de qualidades
e valores ainda que são desconhecidos para nós. Contudo, se buscarmos o conhecimento e o saber, teremos a compreensão de nós mesmos e estaremos colocando em prática tudo o que já foi nos ofertado. E com certeza, respeitando a nós próprios e, sobretudo, aos nossos semelhantes. Eu sei que nós possuímos medos, limitações, inseguranças, defeitos, crenças e convicções nem tão corretas assim, mas também possuímos virtudes. Sim, nós também possuímos virtudes. E todos estes aspectos são muito importantes para o nosso autoconhecimento. E quando os entendermos melhor, alcançaremos um padrão energético, espiritual, muito mais elevado. Lembremos que nós somos livres para sentir, pensar, falar ou fazer aquilo que já projetamos para as nossas vidas. Entretanto, cada um só pode oferecer aquilo que tem. E optando pelo respeito a nós mesmos, é que impediremos que outros tenham atitudes reprováveis e com toda certeza conseguiremos o respeito alheio. Para encerrar o tema de hoje, deixo com vocês um lembrete do apóstolo Paulo. Sempre Paulo, né? Ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, meus amigos, fica aí um pouco de conhecimento sobre aprendermos a conhecer a nós mesmos, né? Sugestões que já foram dadas. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouco disso tudo. E convido a retornarem na próxima quinta-feira, que já será o mês de agosto. Serão outros temas para este mês. E acompanhe-nos pela Rádio e TV SEAC de Bauru, também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Fiquem todos na paz de Jesus.